Oi, gente, sejam muito bem-vindos novamente ao canal. Hoje eu estou num lugar diferente, mas sim, você está no canal do Básico ao Clínico. E o vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre uma técnica muito utilizada na análises clínicas. Técnica essa conhecida como o antibiograma. Não podemos esquecer que é uma técnica que complementa um ensaio conhecido como cultura. Ensaio esse que pode ser feito em análises de fluidos biológicos, como por exemplo a urina, e o nome dele será urocultura, nas fezes, copriocultura, no sangue, hemocultura e assim sucessivamente. É um teste muito importante porque ele vai analisar a característica que um micro-organismo tem em relação à resistência e sensibilidade a um determinado antibiótico. Então, é baseado nesse resultado, quando você entrega isso para o médico, é que o médico, com aquele laudo na mão e a suspeita clínica do paciente, ele consegue determinar exatamente qual que é o antibiótico que ele pode administrar nesse paciente. Então, se você curte o assunto, bora pro vídeo. Vamos então a uma breve introdução sobre o antibiograma para que a gente possa fixar melhor a prática. O antibiograma nada mais é então do que uma prova de sensibilidade aos antibióticos. Vamos lembrar que ele também é conhecido como TSA, tá? O antibiograma. Ele é utilizado para micro-organismos onde a sensibilidade aos antibióticos ainda não é conhecida. Não se sabe se aquele tipo de micro-organismo é sensível ou resistente àquele grupo de antibióticos. E ele é realizado em isolados bacterianos de cultura recente, ou seja, acabamos de identificar qual é o micro-organismo, vamos então fazer o teste de sensibilidade aos antibióticos. Tem vários tipos de antibiograma, desde automação, epsilômetros e o mais utilizado então, que é o disco de difusão ou difusão em disco. Para essa técnica, nada mais é utilizado do que um filtro impregnado com concentrações específicas de antibióticos e nós temos uma placa com meio de cultura Miller-Hinton já previamente semeado com a bactéria C testada e a gente introduz então esses discos de antibiótico nessa placa. Essa placa fica incubando em temperatura específica, por tempos específicos, e a partir dessa incubação a gente consegue observar a formação de halos de inibição e determinar se essa bactéria é sensível, intermediária ou resistente àquele tipo de antibiótico. Temos ainda equipamentos que utilizam técnicas bioquímicas tanto para o diagnóstico bacteriano, assim como realiza diferentes diluições de antibióticos para determinar então a suscetibilidade antimicrobiana. E tenho ainda os epsilômetros, ou também conhecidos como e-testes, que utilizam uma fita específica com diversas concentrações de antibiótico e a partir daí a gente consegue observar o halo também de inibição microbiana e detectar então essa inibição mínima. Essa técnica então ela vai combinar tanto os princípios de difusão quanto de diluição de antibióticos. Essa então é a técnica do epsilômetro e a gente consegue observar aqui nesse amarelinho como sendo a cultura microbiana, o crescimento microbiano. Aqui então a fita do epsilômetro com várias concentrações de antibiótico específicas. A gente semeia então essa bactéria, coloca a fita nesse meio de cultura e deixa incubando por temperaturas específicas e tempo também pré-determinados. E a partir dessa incubação a gente consegue observar a formação desse halo de inibição. E aí a gente consegue analisar essa concentração inibitória aqui. E obviamente que a gente passa para o médico qual é o antibiótico específico, assim como a concentração inibitória, e a partir daí ele consegue determinar quais são as concentrações específicas de antibiótico que ele deve administrar naqueles pacientes. Desse lado direito a gente consegue observar uma foto real, então toda essa parte em volta é o crescimento microbiano e aqui em volta da fita a formação do halo, tá? Então observem que aqui eu tenho vários antibióticos diferentes e a formação
desses halos. E, obviamente, que as concentrações inibitórias também são diferentes, baseado em qual tipo de antibiótico. Já na técnica de difusão em disco, ela é uma técnica bem parecida com a epsilômetro em relação a como nós iremos fazer o meio de cultura, tá? Então, nós temos uma placa onde eu tenho um meio de cultura específico, aqui no caso o Miller-Hinton. Eu espalho a bactéria de interesse em toda a superfície desse meio de cultura e depois adiciono os discos de antibiótico de interesse. Incubo essa placa em temperatura e tempo específicos também e após essa incubação eu vou analisar a formação dos halos de inibição, ou seja, eu tenho aqui em volta desse disco de antibiótico, aqui no caso o cloranfenicol, nós temos em volta a inibição do crescimento microbiano. E o que eu faço? Eu vou medir o diâmetro, tá? Com uma régua. E através dessa medição eu consigo determinar se esse micro-organismo é sensível, resistente ou intermediário em relação àquele específico antibiótico. Então, nesse caso, um exemplo, eu tenho a ampicilina e essa bactéria é intermediária em relação a esse antibiótico. Em relação à penicilina, por exemplo, essa bactéria é resistente em relação a esse antibiótico e já em relação ao cloranfenicol, ela é sensível, assim como a tetraciclina. Novamente, a placa como um todo, já com a movimentação, para que vocês consigam observar melhor a formação desses halos. É importante lembrar que esse diâmetro em relação à sensibilidade e resistência pode diferenciar em relação aos antibióticos. Alguns antibióticos podem ter um diâmetro menor e já caracterizar a sensibilidade. Para outros antibióticos, eu preciso de um diâmetro maior para caracterizar a sensibilidade. Aqui nós temos uma bolinha em relação à sensibilidade e resistência, só para que vocês tenham ideia de como que nós utilizamos um parâmetro para nos basear e classificar.
E se você gosta desse assunto e gostou desse vídeo, então deixa o seu comentário, me segue aqui no canal e também lá nas redes sociais. Não esquece de curtir o vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!